Estamos de volta com o Câmara Verde para conhecer agora as zonas de proteção ambiental número 6, que corresponde ao Morro do Careca, e número 10, que é aquela região em torno do Farol de Mãe Luísa. Vamos conhecer em detalhes essas regiões que precisam ser preservadas. Vegetação nativa, dunas, areia branquinha margeada pelo Oceano Atlântico. O cartão postal é lindo e, tanto quanto é bonito, é frágil e por isso inspira cuidados. Essa é a Zona de Proteção Ambiental 10, a ZPA de Mãe Luísa, que está em processo de regulamentação. Quem vai falar um pouquinho sobre os cuidados que essa área inspira é a procuradora do município, Cássia Bulhões. Doutora Cássia, como é que está o processo de cuidado dessa área? A ZPA 10, ela já está em fase de regulamentação? Sim, a CEMURB elaborou o projeto desde 2010, ele passou por todos os conselhos, está atualmente no Concidade, onde recentemente nós realizamos uma audiência pública aqui em Mãe Luísa com a comunidade para a discussão da minuta apresentada. E por que essa área que inspira cuidados, doutora Cássia, por que nós precisamos proteger essa região? Como a própria imagem demonstra, é uma duna, né? E como duna a gente tem que ter uma proteção ambiental. Ela é uma área de proteção ambiental e exige cuidados com relação à ocupação dela. O Farol de Mãe Luísa está inserido na parte da ZPA 10 e é um dos motivos, inclusive, ao que dá nome à própria ZPA, né? A ZPA do Farol de Mãe Luísa. E a ZPA, ela vai de que área até qual é o espaço que merece proteção ambiental aqui dentro de Mãe Luísa? Certo. A ZPA 10, ela coincide com um trecho da ZT 3, que é a Zona de Interesse Turístico 3, onde ficam aqui em Areia Preta, e do outro lado ela vai até a João 23, subindo aqui no limite da Rua Guanabara. Então esse trecho da duna que desce em relação à via costeira. Então, do fim da João 23 até ali a entrada da via costeira é zona de proteção ambiental. Isso. Até mais ou menos aquele trecho ali onde estão aqueles prédios. Isso, não é isso? Um pouco antes dos prédios, o último imóvel antes do prédio. E quais são hoje, doutora Cássia, os entraves, as complicações para que nós tenhamos a regulamentação dessa área? Nós temos, embora seja uma ZPA pequena, ela tem uma série de usos distintos aqui dentro. Há uma parte de total preservação, que é essa parte da duna, né? A parte utilizada pela Marinha, que é uma área de interesse militar, segurança nacional, e nos limites, elas estão fora da AES de Mãe Luísa, então ela tem um uso regular. Dentro da AES de Mãe Luísa a gente tem as áreas de interesse social, dos dois lados, e no meio um terreno que nunca foi ocupado, onde o proprietário deseja edificar e a comunidade deseja que seja um parque para a comunidade. Então estamos exatamente nesse processo de análise das sugestões. Nós realizamos essa audiência pública na comunidade, abrindo à comunidade a oportunidade de dar sugestões em relação ao projeto de lei da minuta do projeto de lei que está em tramitação. E já que nós estamos falando da comunidade, vamos descer e vamos conversar um pouquinho lá embaixo, vamos ficar pertinho da comunidade e falar sobre os riscos das construções irregulares nessa área aqui. Aqui de baixo a gente já pode chegar pertinho da comunidade e ver a quantidade de casas que foram construídas sobre uma duna. Quanto mais cedo se faz a regulamentação de uma zona de proteção ambiental, menor são os impactos que ela sofre. Doutora Cássia, se nós tivéssemos essa consciência ambiental de proteger, né, essa área aqui, com certeza teríamos menos casas construídas sobre uma área de dunas. Sim, com certeza. A ocupação de Mãe Luísa remonta, acho que à década de 60, então desde lá, né, toda a área é uma duna e ela foi realmente ocupada. Há 2 pontos identificados como de área de risco, como o mapeamento da área de risco foi feito em 2008, ele vai ser atualizado, a lei prevê a atualização para a eventual retirada dos imóveis que estejam em situação irregular. E qual é a perspectiva que nós temos de ter finalmente a Zona de Proteção Ambiental de Mãe Luísa regulamentada? Bem, com essa tramitação, que foi a pedido da comunidade, esse prazo maior para a manifestação, nós acreditamos estar mandando o projeto para a Câmara em setembro, né, aproximadamente em setembro. E agora nós vamos falar de uma outra zona de proteção tão bonita quanto essa daqui e que é o principal cartão postal da nossa cidade. Nós vamos agora lá no Morro do Careca, na praia de Ponta Negra, falar sobre a ZPA 6. No bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal, está o principal símbolo da nossa cidade, o Morro do Careca. Durante muito tempo, a duna revestida de vegetação nativa foi, além de cartão postal, diversão para natalenses e turistas que subiam o morro para escorregar e encontrar com as águas mornas do Oceano Atlântico aqui embaixo. Por isso, essa área precisou de cuidados no início da década de 90.
pessoal que vinha para Natal queria subir o Morro do Careca. Quem não podia subir, subia metade, mas a intenção sempre foi essa, que era uma diversão das melhores, né? A rapaziada subia o morro, aí rodeava assim por trás, ou então rodeava por trás e descia pela frente, era muito legal. Amanhã às 6 horas da manhã, o pessoal acesso para subir. Aí descia, tomava banho, subia outra vez. Para os turistas, eu acho que a diversão de chegar lá em cima era poder tirar uma foto, né? Que pega essa paisagem bonita que tem aqui na frente. E para os nativos daqui, a diversão era subir e descer de tábua de morro, que hoje em dia é o esquibunda, né? Eu comecei a subir esse morro aí, eu tinha 8 anos de idade. Eu nasci aqui, meu pai era pescador aqui, morreu no mar. E o excesso melhor que existia aqui é quando tinha esse Morro do Careca. Realmente muitos turistas que chegam aqui não têm aquela sensação de querer subir um morro que é interditado. Mas a diversão que parecia inofensiva trouxe danos ao nosso cartão postal. A vegetação diminuiu e a duna chegou a perder altura. Na década de 90, o acesso ao morro foi bloqueado. E nos anos 2000, começaram as discussões sobre transformar o local em uma zona de proteção ambiental. Daqui a gente consegue ver bem a ZPA 6, a Zona de Proteção Ambiental do Morro do Careca. Toda a parte de duna do morro, até o limite da Barreira do Inferno, é a ZPA 6. E das que faltam regulamentação, é a que está com o processo mais adiantado, não é isso, doutora Cássia? Exatamente. O processo já tramitou por todos os conselhos, atualmente está na Procuradoria para análise jurídica e encaminhamento à Câmara. Doutora Cássia, como é que foi esse processo? Teve muitos entraves, teve muitos embates até que se conseguisse chegar à fase em que ele está agora? Não, esse processo é relativamente mais simples. Primeiro é um proprietário só da área, né, a área é toda militar, e ela está toda prevista como de preservação. Então não há conflitos em relação à titularidade, nem em relação aos usos permitidos lá. À exceção de uma discussão de alguns pontos específicos com a aeronáutica, que eles sustentam que a área deve ser admitida alguns usos em razão da atividade militar desempenhada lá. E esses usos que foram proibidos foram incluídos no Concidade, por isso a análise agora na Procuradoria da versão final do projeto. Apesar disso, a especulação imobiliária no entorno dela é grande e é uma área que está sob constante ameaça. Isso, com relação à paisagem, né, que levou até uma série de discussões na tramitação do plano diretor de 2007, que muitos conflitos que ocorreram no entorno, mas na área em si da ZPA não, é uma área realmente toda preservada, toda de preservação permanente. E qual é a nossa perspectiva em relação à regulamentação definitiva dessa área? Quando é que nós podemos ter esse processo tramitando na Câmara Municipal de Natal para que seja votado e que essa área seja, enfim, regulamentada? Bem, o processo estou terminando a análise dele na Procuradoria, vai passar pelo Procurador-Geral e em seguida é devolvido ao gabinete do prefeito que encaminha o projeto para a Câmara. Eu acredito que até começo de agosto, mais tardar, já esteja na Câmara. E quando se regulamenta uma área, o que acontece a partir daí, doutora Cássia? Qual é o depois da regulamentação? Nesse caso aí específico, ela não vai exigir muitos cuidados, porque é uma área que está, como eu falei, de uso militar com uso restrito. Então ela não vai ter necessidade de fiscalizações da CEMURB, como normalmente acontece nas outras EPAs, né, que são de propriedades privadas que exigem um controle maior com relação ao uso e ocupação. Aí mais tranquilo.